Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, em especial ao canal do YouTube, o canal da Viped. Nós estamos aí semanalmente ministrando as lições da revista Compromisso, tá? Do primeiro trimestre de 2017, para assim nós engrandecermos o nome de Deus, tá? Nós estamos na sexta lição, tá? Essa lição, o título da lição é O Reino de Israel ou do Norte, Samaria de Nadab a Acabe. Então nós vamos entender nesse texto, nessa lição de hoje, a lição de número 6, nós vamos entender esses dois personagens, a trajetória desses dois personagens, na verdade, Nadab e Acabe. Tiveram outros também, tá? O texto base da lição é 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, dos versos 11 e 12. Você que está aí acompanhando a lição com a gente, você pode abrir sua Bíblia em 1 Reis 19, de 11 a 12. Vamos ler vários e vários textos nessa lição, tá? Vai ser preciso mesmo, tá? 1 Reis, capítulo 19, de 11 a 12, diz assim: Disse-lhe Deus: Saí e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Então, esse é o texto base da nossa lição de hoje, a sexta lição, o reino de Israel do norte, Samaria de Nadab a Acabe. Então, meus irmãos, a questão é o seguinte: nós, sempre que a gente está ministrando a lição, a gente entende que nós não temos mérito nenhum, nós não temos condição nenhuma de estarmos ministrando a palavra de Deus, é algo que a nossa mente ela não consegue entender com perfeição. Então nós, na verdade, vamos orar a Deus, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus sabedoria para que possamos interpretar, para que possamos passar aquilo que Ele quer para os nossos irmãos e amigos. Lembrando que, antes da oração, o slide dessa lição está aqui abaixo no rodapé desse vídeo, na descrição do vídeo. Você que nos acompanha semanalmente pode ir lá baixar, tá? E estudar por ele também, tá? Tem toda a revista digitalizada. Inclusive nessa agora eu coloquei alguns mapas. E é muito bom você baixar o slide para que você possa entender e acompanhar as nossas explicações, tá? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia e por tudo o que o Senhor tem feito em nosso favor. Lhe pedimos nessa hora que o Senhor abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa que está vendo esse vídeo. Que o seu Espírito Santo possa tocar nos corações e que eles possam entender o conteúdo da Tua Palavra. Nos ajuda, dá-nos a Tua paz, que esse vídeo, Deus, ele possa ser propagado e possa ser recepcionado por corações que necessitam ouvir a Tua voz. Dá-nos a Tua paz, perdoa os nossos pecados, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então o título da lição nós já falamos, o reino de Israel do norte, Samaria, de Nadab e Acabe. Esse é o título da sexta lição da revista Compromisso, primeiro trimestre de 2017. Quem estiver acompanhando com a gente aí o slide da lição vai ver que de início eu já coloquei assim: Israel dividido, tá? Do lado esquerdo tem Reino de Israel, entre parênteses, do norte. Então tem aí a descrição, que foram 10 tribos, a capital foi Samaria, a queda desse reino foi em 722 a.C., o império que conquistou o reino do norte foi o Império Assírio. O primeiro rei após a separação foi Jeroboão. Lembram que na lição passada nós estudamos sobre Jeroboão e Roboão e Jeroboão. Tá? Foram 2 reis onde eles dividiram o reino de Israel. Tá? Do lado direito do mapa
vocês vão ver Reino de Judá, ou Reino do Sul. Tá? O número das tribos foram 2 tribos, a capital Jerusalém, a queda foi em 605 a.C., o Império Conquistador foi a Babilônia. O primeiro rei após a separação foi Roboão, nós também vimos na lição passada. E vocês podem estar percebendo aí que no mapa existe uma divisão, né? Acima, uma divisão em amarelo, e abaixo, uma divisão em verde, simbolizando o amarelo, Reino do Norte, o verde, Reino do Sul. Então, para quem está acompanhando aí, está percebendo que o mapa está bem descrito aí na tela, tá? Aí eu coloquei o seguinte, coloquei um segundo mapa. O primeiro mapa mostra que foi um reino dividido, mas dividido por homens, tá? O segundo mapa, quem estiver acompanhando aí está vendo, tem o Israel dividido por Deus. Essa divisão foi o próprio Deus que estipulou para que cada tribo de Israel tivesse a sua herança na terra, tivesse a possessão da terra. Então o que a gente pode ver? São 12 tribos, tá? Então do lado direito eu coloquei aí Ruben, Simeão. Podem prestar atenção que tem a tribo de Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Aser, Naftali, Benjamim. Abaixo vai ter Manassés e Efraim. Então se vocês forem contar, vocês vão ver que tem 13 nomes. Porém eu coloco uma observação embaixo. Manassés e Efraim, ambos não são filhos de Jacó. Eles são, na verdade, filhos de José. No caso, netos de Jacó. Por que esses nomes estão aí? Por quê? Porque a gente tem que entender o seguinte, que por amor a José, Jacó considerou, né, que Manassés e Efraim fariam parte das tribos de Israel. Por quê? Aí vem a explicação. Um dos dois, ou Manassés ou Efraim, para substituir José, que era herdeiro de Jacó também. Tá? E um dos dois para substituir Levi. Por que a tribo de Levi? Porque os irmãos lembram que lá no livro do Êxodo mostra quando Josué e Caleb, na verdade, Josué foi dividir as terras, o próprio Deus disse, os levitas, os que são da tribo de Levi, não terão possessão de terra. Por quê? Porque a herança dos levitas será o Senhor. Então, os levitas foi a única tribo que não teve possessão de terra. Na verdade, em todas as divisões, em todas as tribos, tinha de ter levitas, que eram justamente as pessoas que eram responsáveis pelo sacerdócio. Então, eu deixei bem claro, no slide, quem estiver acompanhando vai ver aí, Manassés e Efraim, eles eram filhos de José, no caso, netos de Jacó. Tá? E a tribo de Levi foi substituída por uma delas. Tá? E a tribo de José também, como José foi dado por morto, a tribo de José foi substituída também. Então, as tribos são Ruben, Simeão, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Aser, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim. 12 tribos, e a gente explicou o porquê de não a tribo de Levi estar fazendo parte desse mapa e não fazer parte das 12 tribos de Israel. Tá? Então, o primeiro ponto da lição, que é a nossa introdução, algo muito interessante, diz assim, ó, quem estiver acompanhando a leitura pode estar verificando que tudo que a gente está lendo aí está na revista. Tá? Dividido o reino, as 10 tribos do norte estabeleceram sua capital, primeiramente em Siquém, 1 Reis 12, 25a. Penuel foi a segunda, 1 Reis 12, 25b. Tisa, 1 Reis 15, 21, 33. E mais tarde em Samaria, cidade construída por Onri, exatamente para ser a capital. São 9 as dinastias que se revezam no trono do Reino do Norte. Eu vou colocar meu óculos aqui para facilitar a leitura. Tá? São 9 as dinastias que se revezam no trono do Reino do Norte. A de Jeroboão, o seu filho Nadab, e a de Baasa, e seu filho Elá. Zinri, sem sucessor, e Onri.
e seus descendentes, Acabe, Acasias e Jorão. E de Jeú, a mais duradoura dinastia do norte, em torno de um século. Tá? A dinastia de Jeú, ela durou aproximadamente ou mais do que um século. Jeocai, Jeoás, Jeroboão. 2. E Zacarias. Salum, Manaém e Pecaías, Peca e Oséias. Então, todos esses nomes que nós lemos aqui fizeram parte das dinastias e fizeram parte do reinado de Israel, da história de Israel. Lembrando a todos vocês o seguinte, que na lição, na revista passada, nós estudamos sobre o livro de Hebreus. Tá? Estudamos sobre Hebreus. Essa revista que nós estamos estudando fatos históricos. Isso é muito bom a gente entender por quê. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, não é necessário. É muito necessário para nós entendermos o fundamento das coisas. Existem pessoas que perguntam, por que 12 tribos? Por que Israel? Por que Jacó? Então, se a gente começar a entender a história, a gente vai começar a entender o porquê dessas coisas. E, na verdade, saber também responder as perguntas que vão ser feitas no decorrer aí da nossa existência aqui na Terra. Tá? Então, o primeiro ponto da lição, isso foi a nossa introdução. Tá? O primeiro ponto da lição diz assim, os desatinos de Nadab e Baasa. Está lá em 1 Reis 15, 25 e 16, 7. Tá? Nadab, filho de Jeroboão, lembram lá de Jeroboão, ele ficou com 10 tribos. Tá? E nessas 10 tribos foi, na verdade, estabelecido o rei do norte. Os irmãos nos desculpem porque eu estou um pouco afônico, eu estou um pouco resfriado, então de vez em quando aí vai acontecer algum pigarro, alguma coisa, mas é decorrente do resfriado mesmo. Tá? Nadab, filho de Jeroboão, sucedeu no trono. Foi mau rei, olha bem essa expressão, foi mau rei durante 2 anos, fez o que era errado. Tempo suficiente para promover uma carnificina contra o próprio sangue. Se os irmãos estiverem prestando atenção à lição passada, a lição 5, existia um homem chamado Semaías, ou Semaias. Esse homem, na verdade, ele chegou para Jeroboão e disse assim, homem, não esquenta a cabeça não. O Senhor separou aí 180.000 soldados. Vai haver uma carnificina. Então, ande junto desse povo. Não precisa estar fazendo isso. E na lição passada nós vemos que tem uma tradução lá que diz assim, existem pessoas que, em vez de jogar água na fogueira, jogam gasolina. Então, Semaías ou Semaias, ele apaziguou. Né? É tanto que o texto da lição passada nos reflete sobre as bem-aventuranças. Né? Quando Jesus diz, bem-aventurados são os pacificadores. Então, Semaias, ele foi comparado a um pacificador. Ele foi, na verdade, um pacificador. Entendeu? Então, nesse caso aqui, Nadab mostra que a primeira atitude dele foi promover uma carnificina entre o seu sangue, entre os seus próprios irmãos. Na continuação da lição diz assim, e logo que começou a reinar, feriu toda a casa de Jeroboão. Todos os seus parentes, todas as pessoas que conviviam ali, da família de Jeroboão, foram mortas por esse cidadão chamado Nadab, que na verdade era filho de Jeroboão. Está lá em 1 Reis 15, 29. Como um corpo que decepa os próprios membros. Interrompe-se a dinastia de Jeroboão. Se vocês possam prestar atenção aí. Vai ficar aqui ao lado, eu coloco um lembrete aqui, onde diz assim. Lembre-se que Jeroboão fez Israel pecar mais que todos os reis que o antecederam. Tá? 1 Reis 14, de 9 a 11. 1 Reis, capítulo 14, dos versos de 9 a 11. Vamos ver lá o que é que diz. 1 Reis 14, de 9 a 11. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me virastes as costas. Isso é Deus falando para Jeroboão. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão,
e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ele se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, aberto às aves do céu, o comerão, porque o Senhor o disse. Então, na verdade, nós podemos ver aqui que Deus, mediante Jeroboão, ter atingido a ira de Deus, ter provocado a ira de Deus, então Deus disse, acabou para você. Não vai ter reino para você, não vai ter descendente, a sua família vai se extinguir. É o que o próprio Deus falou, né, através do profeta. E nós podemos ver que aqui se cumpre isso, interrompe-se a dinastia de Jeroboão. Tá? Pois Baasa assassina Nadab, que era o filho de Jeroboão. Jeroboão morre, Nadab, filho dele, assume, e Baasa, né, que é muito interessante isso, ó. Veja aqui a lição. Baasa, filho de Aías. Se os irmãos ou amigos prestarem atenção, vocês vão ver o seguinte, que Aías, sabe quem era Aías? Aquele profeta da lição passada, que vestiu uma capa, uma túnica, e rasgou em 12 partes, e deu 10 partes a Jeroboão, e deu 2 partes a... Eu agora esqueci o nome do outro rei. Mas era Jeroboão. Vamos aqui para a gente lembrar. Roboão. É porque é muito parecido os nomes, a gente muitas vezes confunde. Tá? Então ele deu 10 partes daquela túnica a Jeroboão, que formou as 10 tribos, que ficou com as 10 tribos, e formou o reino do norte, e deu 2 partes daquela túnica a Roboão, que formou o reino do sul. Então esse Aías aqui era o profeta, que na verdade foi usado por Deus para profetizar o que iria acontecer no futuro. E esse Baasa, tá, que matou Nadab, filho de Jeroboão, esse Baasa era filho de Aías. É interessante, né? 1 Reis 15:33. Baasa usurpa o trono, fundando uma breve dinastia, e reina por 24 anos. Sua maldade é exemplo de ingratidão espiritual, na denúncia do profeta Jeú, filho de Hanani. Aí eu coloquei uma observação aqui, quem estiver vendo o slide aí vai perceber. Lá embaixo tem uma seta apontando para cima, dizendo aqui, Baasa. O que é que significa Baasa? Aquele que ouve Baal. Uma coisa que me chama a atenção nesse primeiro ponto da lição é o seguinte, é que o filho de um profeta é dado a ele o nome consagrado a um Deus estranho. E muitas vezes eu fico perguntando a mim e a qualquer outra pessoa, muitas vezes nós estamos tão desapercebidos daquilo que está ao nosso redor, que a gente muitas vezes não percebe nem o que está acontecendo dentro da nossa casa. Um filho de um profeta tem o nome consagrado a um Deus estranho. E isso acontece nos nossos dias atuais. Filhos de pastores, de presbíteros, de evangelistas, ouvindo outras coisas. O nome de Baasa aqui simboliza aquele que ouve Baal. E muitas vezes os nossos jovens estão envolvidos em tantas coisas e muitas vezes não estão envolvidos em nada com a palavra de Deus. Então é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Foi esse Baasa aqui, filho de um profeta, que matou o filho de Jeroboão, Nadab, para usurpar o trono e querer ser rei a todo custo. E Deus não fará vista grossa a isso. Tá? É a questão que Baasa fez, Deus não vai fazer vista grossa. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aliás, triste refrão na história dos reis do norte. Se a partir desse momento aqui, nós vamos ver que todos os reis do reino do norte, todos eles fizeram o que era errado aos olhos de Deus. Todos eles. Todos eles. O segundo ponto diz assim, as falhas de Elá, Zinri e On. Está lá em 1 Reis 16, de 8 a 28. Elá, filho de Baasa, né? Baasa
neto de Aías, filho de Aías. Elá, neto de Aías, também faz parte da sucessão aí, na verdade, da genealogia de um profeta. Reinou apenas 2 anos. Reinou apenas 2 anos. De vida pouco exemplar para um rei. Não tinha vida exemplar para um rei. Foi assassinado por Zinri, chefe militar. Morreu também. Tá? Lembram lá do que foi dito, que não iria ficar ninguém? Que lhe usurpou o trono. Elá morreu quando embriagado na casa do seu mordomo. Isso é muito triste. 1 Reis 16, 9. Tem uma observação aqui. Zinri é exemplo de que a tentação de dar um golpe militar não é coisa recente da história. Aproveitando-se da sabedoria do rei Elá, assassinou-o e reinou em seu lugar. Mas golpe militar que se presta precisa de apoio do povo, o que Zinri não obteve. Por isso, ficou apenas 1 semana no poder. Esse rei aqui, Zinri, ficou apenas 1 semana no poder porque não teve apoio popular. Quando o povo soube que ele ia assassinar Elá, o povo constituiu o rei sobre Israel a Onri, chefe do exército. Sem a aprovação da opinião pública, Zinri entrou no castelo e suicidou-se, ateando fogo ao próprio corpo. Então era um cara totalmente desequilibrado. Tá? Perdeu o reinado, a fome e a sede de poder era tão grande que ele não conseguiu viver na condição de ser rejeitado pelo povo. Então ele ateou fogo ao seu próprio corpo e se matou. Onri é rei, cuja primeira missão é destruir um rival poderoso, no carro Tibni, outro rival dele. Tá? Reúne a simpatia da metade do povo que o quer rei, Onri dar-lhe combate e esmaga essa liderança paralela. Então Onri esmagou Tibni, né? Podendo ficar então 12 anos no poder. 1 Reis 16, 23. Onri é realizador. Comprou de um certo Semer uma área e sobre ela construiu a cidade de Samaria, nome dado em função da semelhança com Semer. Daí por diante, Samaria será a capital definitiva do Reino do Norte por 150 anos. Samaria foi a capital do Reino do Norte por 150 anos. Inscrições dos assírios, por exemplo, referem-se a Israel como a terra de Onri. A pedra moabita encontrada em Dibon, região de Moab, em agosto de 1868, por F. A. Klein, missionário alemão, tem uma inscrição citando Onri, o rei de Israel. Então, esse Onri aqui, mesmo fazendo algumas coisas contra a vontade de Deus, esse aqui foi um dos mais, vamos dizer assim, populares do seu tempo. Tá? Onri também foi mau rei. A seu respeito, o narrador acrescenta até um detalhe constrangedor. Pior mesmo que todos os que o antecederam. Está lá em 1 Reis 16, 25. E o lembrete que eu coloco ao lado aqui, ó, ganhou de Jeroboão. Esse Onri aqui, ele foi um mau rei e a tradução bíblica diz assim. A tradução, na verdade, que o narrador apresenta, diz o seguinte, que foi pior mesmo que todos os que o antecederam, inclusive até do próprio Jeroboão. Tá? Então, é algo desastroso. Nós estamos acompanhando a lição aqui, vamos ver que cada um que vai passando tem um problema, tem uma dificuldade, e cada um vai sendo pior do que o outro. Tá? Terceiro ponto, o reino do norte sobre Acabe. 1 Reis 16, 29 e 22, 40. Então aparece Acabe no cenário, filho de Onri, aquele rei lá que foi mal também, tá? Que foi pior do que os que antecederam ele. Acabe reinou 22 anos, e isso está lá em 1 Reis 16, 29. A narrativa que até aqui fluía em curtas descrições de reis e reinados, agora estanca numa espécie de pausa para enfatizar esse outro desastre, que foi o reinado de Acabe. O autor dedica-lhe cerca de 6 capítulos. 1 Reis 16, 29, 22, 40. Então, 6 capítulos do livro de 1 Reis é destinado a Acabe.
O fiasco de Acabe parece ter início com o próprio casamento. Está lá em 1 Reis 16, 29. Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, é devoto de Baal Marcarte, não satisfeita com a disseminação do culto a esse seu Deus em Samaria, pretende espalhar por todo Israel. Então, Acabe, ele se casa com Jezabel. Tá? Jezabel, o que é que significa o nome Jezabel? Baal exalta, ou Baal é marido, ou impuro, imundo. Então, Acabe se casa com Jezabel. Ao casar-se com Jezabel, a destruição dele está completa. À exceção do capítulo 20 de Levítico, onde algumas práticas dos cananeus são mencionadas, a Bíblia não nos dá um quadro da vida social dos cananeus. Teremos de recorrer à arqueologia bíblica, especialmente aos estudos sobre a sociedade ugarítica, nós vamos mais à frente explicar o que é isso, para preencher os vazios deixados pela história. Ellison explica porque não temos nos textos bíblicos detalhes do culto de Baal. Por exemplo, é que a história de Israel foi escrita por um profeta ou pelos discípulos destes. Por isso, os escritores recusaram-se a descrever pormenorizadamente o culto pagão que os rodeava. Então, o que é que acontece? Os profetas, quem escreveu o Velho Testamento? Tá? Por profetas ou por seus discípulos. Então, essa linguagem ugarítica era justamente a linguagem de onde? O idioma ugarítico só é conhecido na forma de escritos encontrados inicialmente na cidade perdida de Ugarite, na Síria. Então, ugarítico, ugaritmo, que é o idioma, ou a linguagem ugarítica, veio da cidade de Ugarite, na Síria. Então, por este motivo, pelos profetas e os seus discípulos não terem conhecimento desse idioma, não tem muita, vamos dizer assim, descrição sobre o culto a Baal nas escrituras sagradas. A tradução mais, vamos dizer assim, que nós vemos com mais frequência é aquela questão dos 450 profetas de Baal contra Elias, que nós vamos ver mais à frente na lição. Tá? Então, para os irmãos entenderem, amigos, ugarítica significa um idioma que por muitos e muitos anos ficou perdido e foi encontrado, tá, aproximadamente em 1928, na cidade de Ugarit, na Síria, por arqueólogos e historiadores. Tá? Sabemos que a voluntariosa Jezabel arrastou o marido para o pântano da idolatria. Sobre o casamento deles, Smith tem um comentário interessante. Duas das pessoas mais ímpias que já viveram neste mundo tornaram-se por acaso marido e mulher, Acabe e Jezabel. Olha o que é que esse Smith está dizendo aqui, um escritor. Ele diz que uma das pessoas, duas das pessoas mais ímpias que já viveram na face da terra, Jezabel e Acabe, acabaram se casando. Então, a destruição foi total. Entre outros defeitos, Acabe exibia-o de ser mau vizinho. Esse texto que nós vamos acabar de ler aqui, que nós vamos ler, eu gostaria que todos vocês prestassem atenção no seguinte. Existia um cidadão chamado Nabote. Tá? Essa história, essa tradução está lá em 1 Reis capítulo 21. Nabote, ele morava, vamos dizer assim, ao lado do palácio de Acabe. E ao lado do palácio de Acabe tinha uma vinha. E Acabe queria, por todo o preço, ter essa vinha para ele. Só que Nabote disse, não, essa vinha, ela tem uma história, minha família preservou, cuidou, e eu não quero não. Não tem acordo. E olha o que é que o texto fala. Entre outros defeitos, Acabe exibiu de ser o mau vizinho, como ficou evidente no caso da vinha de Nabote. Está lá em 1 Reis 21. Que terminou mal para o infeliz Nabote. Acabe chegou em casa, desconsolado, feito menino, a quem se nega um chocolate. Jezabel quis saber quem é que mandava naquele reino. Era ele
ou não era? A mulher já foi incitando a ira, né, do marido. 1 Reis 21:7. E saiu para agir. Nabote foi publicamente humilhado e, pior, apedrejado até a morte. Em seguida, Jezabel ordena a seu marido: levanta-te e toma posse da vinha de Nabote. 1 Reis 21:15. Toma posse da vinha de Nabote. Estava claro quem mandava em Israel: uma mulher forte ao lado de um homem fraco. Esperava o quê? Então nós podemos ver aqui no decorrer da história, na tradução bíblica, 1 Reis capítulo 21 mostra que ela arrumou testemunhas falsas, dizendo que Nabote estava blasfemando contra Deus e não respeitou o rei, chamou pessoas para testemunharem falsamente contra ele, e ele foi apedrejado fora da cidade. Então essa mulher era uma mulher perversa, né? Acabe foi confrontado com o profeta Elias, a quem chamou de perturbador de Israel. Acabe chegou para Elias e disse: você é perturbador de Israel. Elias devolveu o epíteto na verdade é algo genérico, dizendo: de quem perturba Israel é o rei e seus parentes, por teres deixado os mandamentos do Senhor, diz ele. Não há perturbação maior do que dar as costas para Deus. Elias disse a Acabe: não há perturbação maior do que você dar as costas para Deus. Confirmando as profecias de Micaías, Acabe morreu em combate contra os sírios, apesar da ajuda de Jeosafá, rei de Judá. Acabe morreu, baseado nas profecias, tá, de Micaías. Então Acabe teve um fim triste, trágico, devido não ouvir a voz de Deus. Então, meu irmão e amigo, é muito importante ouvirmos a voz de Deus. É de suma importância ouvirmos a voz de Deus. É essencial ouvirmos a voz de Deus. Sem ouvir essa voz, sem ouvir essa orientação, nós não temos um caminho coerente, nós não temos uma trajetória coerente de vida. Tá? O outro ponto, a ação do profeta de Deus. Está lá em 1 Reis 18:21. Nada se sabe da biografia de Elias, além da informação de que era tisbita. Essa palavra tisbita, o original dela significa assim: natural de Tisbe, cidade da Galileia. Tisbita era natural de Tisbe. Agora, existem algumas informações que não são informações precisas, tá? Mas historiadores, na verdade, viram isso e analisaram e chegaram à conclusão de que tisbita não tinha nada a ver com quem nascia em Tisbe. Tisbita era uma nomenclatura dada a um homem que tinha um determinado poder. Eu não sei se você ou alguém que está me ouvindo conhece, na maioria dessas cidades pequenas, aqui na Paraíba ainda tem muito isso, mas na maioria das cidades pequenas existem aquelas pessoas que a gente chama pessoas que rezam, né? Os rezadores. Então aquelas pessoas nós denominamos, nós colocamos a nomenclatura de rezadores, porque são pessoas que rezam e curam, curandeiros, enfim. E nessa tradução aqui mostra que tisbita, como Elias era um profeta e Elias fez alguns milagres, Deus assim permitiu que fizesse, as pessoas chamavam de tisbita como se ele fosse um curandeiro, na tradução que nós encontramos aqui, um rezador, alguém que solucionava algum problema. Mas não tem nada a ver com isso não. Tisbita, na verdade, é uma pessoa que nasceu na cidade de Tisbe, que era a cidade da Galileia. Somente para a gente entender melhor o que significa o nome. Foi contemporâneo de Acabe e Acasias, vivendo no século 9 a.C., dentre todos os profetas do Reino do Norte. É ele quem mais se destaca por sua coragem de denunciar os pecados do rei. Ao lado eu coloquei aqui um lembrete, tá? Compara-se a João Batista. Lembram lá de João Batista? João Batista chegou diante do rei Herodes e disse assim: ó, essa mulher que você está com ela não é sua mulher não, ela é sua cunhada. Está errado, isso é pecado. Elias se equiparou a João Batista. Por quê? Porque falava com coragem e denunciava os pecados do rei. Sua luta mais emocionante, é o que eu falei agora há pouco, foi contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. O povo oscilava
como um pêndulo entre Deus e Baal, arrastando-se, cocheando ora na direção de um, ora na direção do outro. Como os incrédulos de hoje, os israelitas queriam tirar proveito de Deus e do diabo. Elias radicaliza e quer que o povo defina a quem será leal. 1 Reis 18, 21. E faz um teste. O Deus que responder por fogo, esse será Deus. Isso foi o que Elias propôs aos profetas de Baal. Está lá em 1 Reis 18, 24. Ato corajoso. Esse, afinal, eram 450 profetas de Baal. 1 Reis 18, 22. Mais 400 profetas de Azera, ou poste ídolo. 1 Reis 18, 19. Ou seja, eram 850 contra 1. Aí é uma covardia grande, né? É o que a tradução está dizendo aqui da lição. Eram 850 contra 1. Elias combinou com eles que iriam orar a Baal, representando segundo um raio. Baal responderia mandando fogo do céu. Os baalistas aceitaram o desafio e se puseram a orar. Passaram a manhã inteira clamando, mas não houve resposta. Então Elias fez uma oração breve e objetiva. Eu coloquei aqui, grifei aqui a frase oração breve e objetiva, porque muitas vezes a gente pensa que orações duradouras ou orações com palavras inexplicáveis muitas vezes, ou que fogem do nosso entendimento, a gente muitas vezes pensa que essa oração ela vai intimidar Deus ou vai chamar a atenção de Deus. Não vai. Eu coloquei aqui um lembrete aqui, Mateus 6, de 7 a 8. Vamos ler o que é que diz lá? Mateus, capítulo 6, de 7 a 8. Mateus 6, de 7 a 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessitado antes de lhe pedir. Então, não useis de vãs repetições. Algumas pessoas pensam que por muito falar vão ser ouvidos. Deus não é isso, não. Deus é totalmente diferente do nosso raciocínio. Nosso raciocínio, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus estão acima do nosso. Muito acima. O preço a pagar por essa audácia foi alto. Fugir de Jezabel e deprimir-se. Aliás, se refugiou numa caverna escura no Horebe. Nós também. Muitas vezes precisamos descer essa caverna para ouvir a voz de Deus. Que o futuro não é uma quimera ou quimera. Um bicho de 7 cabeças. Na verdade, Elias ele desceu aquela caverna com medo. Agora eu pergunto a você, um homem que no texto anterior enfrentou 850 profetas, 850 homens, com a ideia de que se Deus não respondesse, se Baal respondesse, eles iriam ser escravos. E se Deus respondesse, um serviria ao outro, vamos assim dizer. Então, Deus o livrou de 850 profetas, de 850 homens que estavam ali ímpios, mas poderiam tirar a vida desse profeta. E numa hora como essa, ele pensa que o futuro é um bicho de 7 cabeças, uma quimera ou quimera. O historiador diz que a caverna do Horebe foi uma escola para Elias. Muitas vezes, meus irmãos, as cavernas da vida, muitas vezes as aflições da vida, muitas vezes os problemas da vida, é para o nosso bem. A gente na hora não vai entender. No momento a gente não vai entender. Mas ao passar do tempo a gente vai entender que foi para a glória de Deus. Essa caverna serviu de lição para Elias. Serviu de lição para Elias. A conclusão da nossa lição. Na abadia de Westminster, o que é abadia? São mosteiros ou conventos governados por um abade ou abadessa. Em Londres, está sepultado Lord Lawrence, governador-geral da Índia. Ele morava no estado de Punjab, quando explodiu uma rebelião indiana contra o domínio inglês. Mas ele era tão amado pelos indianos de Punjab que os próprios indianos se alistaram ao lado dos ingleses para combater os rebeldes. Uma nação estrangeira se uniu ao lado da outra para combater por causa desse líder.
Lawrence é chamado Salvador da Índia. No túmulo há uma informação. Desculpa. Mas o que há é suficiente para explicar a sua vida. Além do nome e da data de sua morte, lê-se: ele temeu muito pouco os homens, porque temia muitíssimo a Deus. Creio que este poderia ter sido o epitáfio. Epitáfio são frases que são escritas nas lápides, nos túmulos. De Elias também. Então, mostra a questão desse governador da Índia, esse Lord Lawrence. Ele temia muito pouco aos homens, mas temia muitíssimo a Deus. Então, que essa conclusão possa abrir os nossos olhos. Não precisamos estar desrespeitando homens, não é isso. Não precisamos estar afrontando homens, não é isso. Mas precisamos temer menos aos homens e temer muito mais a Deus. Tem uma tradução bíblica, um texto bíblico que diz assim: não temeis, pois, aquele que pode fazer perecer o nosso corpo, matar o corpo. Antes, temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, que essa lição ela possa ficar no meu coração, no seu coração. Que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Semana que vem nós estaremos ministrando a lição de número 7. Eu peço a todos vocês que compartilhem esse vídeo, compartilhem as nossas lições, baixem os slides. Meus irmãos, isso aqui é para a glória de Deus. Tá? Coloca lá o like lá, como gostei. Coloca lá o seu comentário. Tá? Isso é muito importante. Para mim não é nem tão importante o like ou o comentário. Para mim o importante é você absorver a mensagem da igreja, a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus. Para mim o importante é isso. Tá? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser entrar em contato comigo, o número do meu telefone, o número é TIM, o telefone, tá? 83 é o prefixo aqui da Paraíba, 99924 9830. 83 99924 9830. A gente vai estar pronto aí para ouvir você, para tirar alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta. Nós estamos aqui, meus irmãos, é para a glória de Deus. Tá? E querendo deixar bem claro, nós não sabemos de tudo. Existem coisas que a gente vai atrás. O pastor da minha igreja, o pastor Davi Caleb, ele é um homem muito sábio. Vez por outra eu estou chegando, pastor, isso aqui eu não consegui entender. E ele vai tirar dúvida. Então, se eu não conseguir responder, se eu não conseguir tirar a sua dúvida, a gente vai procurar pessoas que consigam e a gente vai trazer para você. Mas o importante é que você assista o vídeo, estuda a lição e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis estarem estudando a palavra de Deus junto conosco. Então, que Deus nos abençoe e nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Que Deus nos abençoe.